Louvamos ao Senhor por mais um dia na presença dEle, mais uma semana que Ele nos abençoou, que Ele nos fortaleceu, guardou nossa família e esteve sempre do nosso lado. Irmãos, é fim de ano, né? Mais do que nunca é hora de vermos o que nós programamos para esse ano, né? E fazermos novos projetos, novos planos, né? Todos nós fizemos há um ano atrás, eu creio que alguns estiveram fazendo alguns planos, né? E nem sempre os planos que fizemos deram certo, né? Os 5 quilos que eu queria perder, eu preciso agora perder 10, né? Tinha feito o plano de perder 5, agora eu tenho que perder 10. E assim a gente faz alguns planos na vida. Esse ano foi um ano atípico, a gente sabe disso. Aconteceu vários fatores que prejudicaram muitas pessoas, né? Pessoas perderam vidas, familiares, projetos, sonhos, parece que foram desfeitos. E a gente às vezes começa a pensar, né? Nós temos essa tendência, talvez não expressamos com a boca, mas temos uma tendência de pensar o seguinte: será que Deus está no controle disso tudo? Deus é soberano mesmo, Ele tem essa bênção, Ele queria me abençoar. Às vezes passa algumas indagações, dúvidas, né, que não deveriam, mas passa. Nós somos humanos, isso passa na nossa mente quando projetos, sonhos, né, não acontecem. E às vezes nós nos vemos em lugares que não queríamos estar. Às vezes nós imaginamos uma situação tão melhor e estamos numa situação bem aquém daquilo que planejamos, daquilo que projetamos, daquilo que sonhamos. Irmãos, um dos maiores desejos de Deus era e é estar perto daqueles que foram criados por Ele. Deus deseja se relacionar conosco, isso é um fato. Deus deseja se relacionar comigo, Deus deseja se relacionar com você. E aí nós vemos no Antigo Testamento, principalmente, alguns relances da graça de Deus. E em um deles, Deus ordena a Moisés que construa um tabernáculo. Os homens pensaram que a construção desse tabernáculo seria apenas um lugar para cultuá-lo, mas não era. Era esse desejo de Deus de manifestar a sua presença. Sempre foi esse, o desejo de Deus de manifestar, ter um lugar para que Ele manifeste a sua presença às pessoas. Assim como Deus sempre se manifestou em vidas separadas, se manifestou para Enoque, se manifestou para Noé, se manifestou para Abraão. Deus sempre se manifestava para homens. Esse é o desejo de Deus, manifestar a sua presença, ser conhecido. Deus deseja ser conhecido, Deus deseja se relacionar. E longos anos se passaram, irmãos, quando o período de Juízes termina, a gente percebe que Deus queria reinar sobre o povo dele, mas o povo não entendeu e pede um rei humano. E queriam escolher um rei humano. Eles vão para o profeta, Deus escolhe ali Saul. E Saul, ele é permitido reinar sobre Israel. Só que Saul recebe ordens para não fazer nada. Num dos episódios, Saul recebe uma ordem para não fazer nada, até que Samuel viesse de Gilgal e eles buscassem a Deus juntos e Samuel oferecesse sacrifício para Deus. Mas Saul, ele toma a frente e ele oferece o sacrifício, faz aquilo que Deus não queria, e a Bíblia fala que Deus o rejeita. Deus o rejeita. Deus não quer mais saber de Saul, porque a Bíblia diz o seguinte, 1 Samuel 13: porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, eu o rejeitei. Palavra de Deus. E Saul fica desorientado, porque o homem sem a voz de Deus, sem Deus falar com ele, é desorientado. E ele começa a buscar na astrologia, buscar necromante, buscar várias coisas que não a Deus.
porque ele não tem uma palavra de direção. E em meio a esse caos na vida de Saul, a Bíblia fala que um menino é observado pelo próprio Deus. Enquanto Saul, o rei, está no desespero, Deus está olhando, Deus está observando um menino segundo o coração dele. A Bíblia diz que ele sai, que o próprio Deus sai à procura de um rei e encontra alguém. E esse alguém não é encontrado em palácio, esse alguém não é encontrado em casas de nobres, esse alguém não é encontrado no lugar de riqueza. A Bíblia fala que Deus encontra esse moço no pasto. É no pasto que Deus encontra esse moço, encontra Davi. Deus encontra alguém, não nos lugares nobres, mas no pasto. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar. Porque às vezes nós nos colocamos, nós pensamos que estamos num lugar errado, nós pensamos que estamos na situação errada, queríamos estar numa situação diferente, queríamos estar num lugar diferente, mas não é o lugar que você está, é o seu coração. E é sobre isso, irmãos, que eu vou falar, do pasto ao trono. 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 ao 13, queria ler com os irmãos. 1 Samuel capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém, procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer sacrifícios ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele você deve ungir. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou um filho, seu filho Abinadab, e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi esse que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é esse. Levante-se e unja-o com óleo. E enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e o ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Amém? Senhor, te louvamos, Pai, pela tua maravilhosa palavra. Senhor, te louvamos porque o Senhor é soberano, o Senhor reina sobre nós, o Senhor reina sobre o nosso destino, o Senhor reina sobre esse mundo, Pai, e nós te somos gratos e estamos, Senhor Deus, extremamente felizes por te pertencer, Senhor. Te pedimos, Pai, que fale ao nosso coração pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Enche o nosso coração de ânimo, de esperança e de alegria, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, glória a Deus, eu gosto muito desse texto, né? Está ficando claro para todos que eu gosto muito da história de Davi, né? E qual que é a diferença desse menino? Qual que é a diferença de Davi para Saul? Os dois foram escolhidos por Deus.
Mas qual que é a diferença? Irmãos, eu achei interessante porque, se formos analisar, Davi, ele tinha alguns princípios, né? A gente pode pegar isso pelo texto. Davi tinha alguns princípios que foram levados para toda a vida, que eu também posso levar isso para a minha vida, né? Você também pode levar alguns princípios que Davi usou para a vida toda. Primeiro princípio que eu vejo, irmãos: ponha foco naquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, e através dela, ao invés de se comparar com os outros. Põe o foco naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Põe o foco naquilo de Deus em você. O que Deus tem feito em você? Aonde Deus te colocou? Coloca o foco nisso, em vez de se comparar com outros. Sabe por quê? Se a gente for continuar lendo os textos, né, principalmente da história ali de Davi, a gente vai perceber que os irmãos dele eram irmãos guerreiros, eram irmãos fortes, né? Eram pessoas ali muito mais qualificadas. Tanto que Samuel, ele vê isso, né? Samuel olha e fala assim: esse cara é forte, esse cara não sei como que ele, só sei que ele tinha qualidades aparentes, visíveis, que Davi não tinha, que os outros não tinham. Mas Davi, ele não ficou parado olhando isso. Davi continuou fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado. Ele era o pastor do seu pai, ele ajudava as ovelhas do seu pai, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, ele estava lá no pasto cuidando das suas ovelhas. E isso para ele não era demérito, era um prazer estar fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado, não se comparando. Irmãos, imagine a surpresa para a família de Davi ao ver que o escolhido pelo profeta para assumir o reinado era um garoto cheirando animais. Não era o guerreiro, não era o mais forte, era aquele que ninguém valorizou ao ponto de não ser chamado para estar com o profeta. Externamente, Davi não tinha atributos que fizessem alguém ao menos tê-lo nos palpites, mas Deus tinha planos diferentes. E é isso que eu quero que nós embutimos isso na nossa mente, no nosso coração. Deus tem planos diferentes daquilo que as pessoas acham que nós deveríamos estar fazendo. Irmãos, é a sua vida, você é único. Deus tem algo na sua vida. Às vezes nós queremos nos comparar, imitar, fazer igual que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, e eu quero ser igual. Calma, é na sua vida que Deus está trabalhando. Deus tem algo na sua. Irmãos, Deus conseguiu ver algo em Davi que ninguém mais via, nem sua família via. Isso é forte, porque eu conheço o gênio, eu conheço a forma como meus meninos são, né? Mas Deus sabe muito mais. Você tem filho, você sabe a diferença de um filho para o outro, mas Deus, Ele conhece muito mais. Ele conhece o íntimo, Ele conhece o mais profundo daquilo que eu não conheço dos meus filhos. Irmãos, assim é Deus conosco. Ele nos conhece mais que nós mesmos. Quando Deus olha para o pasto, Ele não procura um líder. Essa história de Davi é interessante, porque Deus, Ele procura um servo. Ele procura alguém que é servo, porque só é um bom líder quem é um bom servo. E Deus olha e consegue ver isso no coração de Davi. Davi era um bom servo, ele sabia onde que ele estava. Ele foi chamado para ser um pastor de ovelhas. Ele foi um bom pastor de ovelhas, a modo de colocar a sua vida em risco pelas suas ovelhas. Não é? Não tem um episódio que ele mata um leão, outro episódio que ele mata um urso. Ou seja, ele dava a vida pelas suas ovelhas, né? Irmãos, o segundo princípio que eu vejo, para a gente adiantar bem, ponha foco naquilo que realmente importa. Sabe o que realmente importa? O Senhor. Ponha foco naquilo que realmente importa, e o que realmente importa é o Senhor. Eu acho interessante porque muitos salmos de Davi são escritos nas suas experiências de pastor. São suas experiências no campo, são suas experiências no deserto, pastoreando. Ou seja, o foco de Davi não foi porque ele virou rei, que ele passou a adorar a Deus. Não,
o centro da vida de Davi sempre foi o Senhor, seja no campo, seja como rei, mas o foco dele era o Senhor. Irmãos, tenha como foco o Senhor. Se queremos nos certificar que estamos vivendo os propósitos corretos, devemos ter Deus como centro das nossas vidas. Agostinho de Hipona, ele disse uma frase que eu achei interessante, até peguei e coloquei: Cristo não é valorizado de forma alguma, a não ser que ele seja valorizado acima de tudo. Interessante. Cristo não é valorizado de forma alguma, a não ser que ele seja valorizado acima de tudo. Ele tem que ser a prioridade, ele tem que ser o foco principal das nossas vidas. E baseado nisso, eu fiquei pensando isso durante a semana, né? Eu troquei uma ideia com o Damaso, eu estava com tanta ideia para trazer hoje, mas me veio isso. E eu comecei a pensar o seguinte: o que mais alegrou meu coração nessa semana? Se Cristo é o foco da minha vida, se Cristo tem que ser o foco principal da minha vida, o que precisa alegrar mais meu coração? E eu fiquei pensando, será que o que alegrou mais meu coração é a ideia de comprar algo novo? Será que é o 13º que eu recebi? Será que é um dinheiro que eu ganhei? Será que foi uma noite legal que eu tive com a minha família? Tudo isso alegra, mas será que isso foi o que mais alegrou meu coração? Será que o que mais alegrou meu coração não foi uma vitória sobre o pecado? Não foi um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra de Deus, um tempo de estar com Deus, ou ter a certeza que eu sou de Cristo? Isso deve ser o que mais alegra meu coração. Porque, irmãos, quando isso passa a ser o foco, Cristo, e o que mais alegra o nosso coração é a certeza de pertencermos a Ele, de estarmos com Ele. Aí, irmãos, podemos passar as dificuldades, como disse o apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses que ele já teve tanta coisa, mas em Cristo ele podia todas as coisas. Cristo o alegrava, Cristo fortalecia. Irmãos, terceiro princípio: ponha foco no que Jesus tem como galardão para a sua vida, ao invés de buscar a retribuição do mundo. Isso é tremendo, porque às vezes nós queremos o aplauso, às vezes nós queremos as retribuições, aquilo que o mundo pode nos oferecer. Mas, irmãos, se tivermos isso como meta, seremos infelizes. Não sei se os irmãos já pararam para pensar, estava pensando nisso esses dias, quantos bilhões são gastos em remédios. Mas não digo remédio para curar a dor física, remédio para curar a dor da alma. Quantas pessoas gastam energia e dinheiro buscando aquilo que Cristo oferece de graça, que é paz e alegria. Cristo oferece isso de graça, paz e alegria, e as pessoas buscam, gastam em busca de algo que Deus nos oferece e que nós podemos desfrutar. E aquele que está em Cristo desfruta de graça, que é a paz que excede todo entendimento, a alegria que temos por pertencermos a Cristo. Irmãos, se as pessoas souberem ou vivenciassem, experimentassem aquilo que nós temos, muitos problemas no mundo seriam resolvidos, muito dinheiro não seria gasto. As pessoas gastam muito. Nós sabemos os entretenimentos, sabemos tudo aquilo que é usado para, às vezes, esse vazio ser preenchido. Irmãos, os coaches empresariais costumam ensinar para os seus clientes a colocar o foco naquilo que é importante para ter uma vida bem-sucedida. Mas Deus, irmãos, tem uma palavra viva. Deus tem a palavra viva no poder do Espírito Santo, para que Ele nos guie para uma vida plenamente vitoriosa, uma vida plenamente feliz,
uma vida plenamente satisfeita e saciada, numa dimensão que avança não só nesse mundo, mas avança para a eternidade. Irmãos, isso é o que o Senhor pode oferecer. Eu quero orar com os irmãos, né? Fiquem de pé, irmãos. Eu quero orar pedindo para que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe, que nós possamos ter sempre em mente que o nosso foco tem que ser Ele, tem que ser buscar a Ele, ter o nosso coração cheio dEle, né? Que nenhum prazer desse mundo se compare ao prazer de estar na presença de Deus, que na minha vida nada se compare, nenhuma retribuição eu busque lá fora que seja maior do que aquilo que o Senhor oferece, que é uma paz que excede o entendimento, alegria de servi-lo e vida eterna. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus, ó Pai, que tem se manifestado nas nossas vidas e nas nossas famílias. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez falar conosco. Enche o nosso coração, Senhor Deus, de esperança. Enche o nosso coração de alegria, de paz, e que o Senhor possa, Senhor Deus, abundar, Senhor Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, e que possamos ser um canal dessa bênção na vida daqueles que estão lá fora, Senhor Deus. Abençoe meus irmãos aqui nessa manhã, Senhor Deus. Encha-os com teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém.